Você já deve ter ouvido a história de Paulo e Silas, os dois homens que foram presos e através de louvores deles entoados aproximadamente à meia-noite, as cadeias se abriram, foram libertos através do louvor. Você já deve ter ouvido essa história mais ou menos, né? Então fica com a gente, vou te explicar mais detalhadamente essa história, logo depois da vinheta. Você já deve conhecer Paulo e Silas. Você que tem o costume de ler a Bíblia e você também que pode não ter o costume de ler a Bíblia, você já deve ter ouvido falar de Paulo, antigamente conhecido como Saulo de Tarso, e Silas, que futuramente foi conhecido como Silvano. Você já deve ter ouvido falar da história deles, que eles foram presos e através do louvor que eles cantaram dentro da prisão, eles foram libertos. Inclusive, tem um louvor que fala disso, Paulo e Silas cantando na prisão, à meia-noite. Você já deve ter ouvido com certeza na rádio, no YouTube e em qualquer lugar. Mais detalhadamente vou te explicar essa história. Paulo e Silas estavam andando em uma cidade. E ali naquela cidade tinha uma mulher que tinha costume de adivinhar, o tal conhecido espírito de adivinhação. Mas até então, para aquela cidade, ela causava lucro. Por quê? Ela adivinhava e aquilo dava nome para ela, aquilo dava lucro para a cidade, status para a cidade. Porque tinha uma mulher que adivinhava naquela cidade. Só que era um demônio que estava agindo através dela. Então, certo dia, ela se aproximou de Paulo e Silas e tentou usar dessa artimanha do inimigo. E Paulo, juntamente com Silas, repreendeu esse espírito de adivinhação. E as pessoas daquela cidade, os soldados daquela cidade, né, o exército daquela cidade, os governadores daquela cidade, eles não gostaram daquilo e levaram Paulo e Silas a julgamento. Vamos colocar assim. Vou te explicar melhor, você vai entender um pouco melhor quando eu ler o texto para você. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas das prisões, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Eu expliquei tudo antes para você entender um pouco da história de Paulo e Silas, o porquê que eles foram parar nessa prisão que se encontrava na cidade de Filipe. O motivo deles terem ido parar na prisão. Você entendeu que foi por causa dessa mulher que tinha espírito de adivinhação, que era uma atração naquela cidade, trazia lucro, e Paulo e Silas tiraram a máscara dela através do nome de Jesus, que era um demônio que estava agindo através dela. Então, com isso, os doutores da cidade, os mestres da cidade, os magistrados, lançaram eles na prisão, açoitaram eles, né? Deixou o encargo do carcereiro. Só que à meia-noite daquele dia, Paulo e Silas entoaram louvores. Eles louvaram ao Senhor, mesmo estando machucados, mesmo estando açoitados na prisão, entoaram louvores. E o poder de Deus através daqueles louvores causou um terremoto que quebrou as cadeias, quebrou as prisões, as portas. O que eu quero que você entenda nesse texto, uma alegoria que eu quero trazer para você, um pequeno ensinamento, a gente entende, até no nosso sentido carnal, que a música em si, a melodia, ela tem um grande ato na nossa vida. Quando você está feliz, você escuta uma música feliz. Quando você está passando por um momento difícil, você escuta uma música que traga encorajamento. Quando você está triste, você acaba ouvindo música que te deixa mais triste ainda. Esse é do ser humano. O ser humano, ele gosta de trilha sonora. Isso é da origem do ser humano. E o louvor, ele age no espiritual. Ele age no seu íntimo. Ele age na sua ferida espiritual. A música toca no sentimental, no exterior. O louvor, ele toca no interior. Então o louvor, ele quando sai de dentro do nosso coração, quando sai com sinceridade, ele quebra cadeias. E o mais interessante dessa história é que Paulo e Silas estavam presos e enquanto eles louvavam, versículo 25 ele fala: eles entoavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Ou seja, além do louvor que Paulo e Silas entoaram, além do louvor que Paulo e Silas cantaram, além dele libertar tanto Paulo quanto Silas, ele libertou os outros presos que estavam ouvindo. Para você ver como é que é a importância do louvor, realmente o louvor a Deus. Além de você se libertar,
como aconteceu com Paulo e Silas, você acaba libertando outras pessoas. Quando você pega o microfone, quando você pega o instrumento na sua igreja, ou um culto, qualquer lugar que você vai louvar o Senhor, quando você pega aquele instrumento, você usa a sua voz, usa suas mãos para poder louvar o Senhor, além da sua vida ser liberta, você liberta outras pessoas. Essa é a importância do louvor. Além de você ter sinceridade naquilo que você fala, porque Paulo e Silas eles entoaram louvores e com certeza foi com sinceridade. Então aquilo que eles estavam falando, havia sinceridade. Então, além da sinceridade, da autoridade que Paulo e Silas tinham a entoar aqueles louvores, eles foram libertos e libertaram outros cativos. O louvor ele atinge as vidas. Então essa é a importância do louvor, porque através do louvor que você entoa a Deus, você está agindo na sua vida e agindo na vida de alguém que está ouvindo. E o mais interessante desse texto é o carcereiro. No final aqui nós vimos que o carcereiro ele ia se matar, porque ele viu que as cadeias caíram, as portas se abriram, achou, meu Deus do céu, os prisioneiros saíram. Vou me matar porque eu vou acabar morrendo. Só que depois ele percebeu que, mesmo com as cadeias se abrindo, mesmo com as portas se abrindo, os prisioneiros continuaram no mesmo lugar. Ou seja, ele viu que realmente foi um agir de Deus através do louvor de Paulo e Silas, e ele reconheceu o poder daquela situação, o poder daquela ocasião. Tanto que ele se prostrou quando ele viu Paulo, quando ele viu Silas. O que eu faço para ter a minha salvação? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O que eu achei mais interessante aqui? O carcereiro estava do lado de fora, mas ele era o principal prisioneiro dali. Ele estava do lado de fora, ele era o carcereiro, mas ele era o principal prisioneiro. Ele é o único que ia se matar em toda essa situação. Então ele é o principal prisioneiro. E ele, acredito eu vejo assim através desse texto, ele era o alvo principal. Além da libertação de Paulo e Silas e a libertação daqueles que estavam presos, o carcereiro era o principal ali. Porque logo depois que ele se prostrou diante de Paulo, querendo conhecer esse Deus de Paulo, o que eu tenho que fazer para poder ganhar a salvação, ele levou a salvação para casa dele. Então você vê como é que o louvor é importante. Um simples louvor que Paulo e Silas machucaram, os dois ali bem feridos, apanharam bastante. Um simples louvor que os dois entoaram, olha só o que aconteceu. Além de libertar os outros prisioneiros, libertou o carcereiro, que estava lá de fora com a chave na mão, que é o principal preso que estava ali. E logo depois daquele louvor, o carcereiro quis conhecer a salvação, quis conhecer Jesus e levou aquilo para a casa dele, porque o texto fala isso. E o versículo 32 que eu não li ainda fala, ele pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Ou seja, o carcereiro levou a salvação para a casa dele. O carcereiro ele conheceu Jesus, conheceu Deus através do louvor de Paulo e Silas e também levou para a casa dele. Para você ver como é que é importante o louvor que você canta na quarta-feira, na terça-feira na igreja, no domingo à noite, no domingo de manhã, no culto de Santa Ceia. Para você ver o grau de importância do louvor. E muitas das vezes nós vemos que o momento do louvor é tão banalizado hoje em dia. Não se tem mais aquela preocupação de escolher o louvor realmente, louvor. A palavra diz louvor, não música. Aquilo que exalta a Deus, aquilo que glorifica a Deus, não aquilo que glorifica o homem. Então o louvor é aquilo que exalta o nome de Deus. O louvor é aquilo que adora a Deus. O louvor é aquilo que te lembra, aquilo que te leva à presença de Deus. E não é aquilo que toca no seu emocional. Hoje em dia tem muito louvor coach, né? Aquele louvor motivacional, né? Além daqueles louvores que falam que você vai vencer, que você é isso, que você é aquilo, tem aqueles louvores que te levam para o lado emocional, para o lado emotivo, que você chora, que você fica com pena de Jesus, que você fica com pena de pecado, não vou pecar não, porque Jesus vai ficar triste. É aquele louvor que te bota mais como centro das atenções do que Jesus. Aquele louvor que fala que você é importante, que você é isso, que você é aquilo para Deus, mas não fala o que Deus é para você. Esse é o sentido do louvor, lembrar a você o que Deus é para você, não o que você é para Deus. Então, nós vemos aqui realmente, essa história nos lembra realmente qual o sentido do louvor. Além de libertar você de cadeias, além de libertar você de cativeiros, liberta aquelas pessoas que estão ouvindo e estão entendendo. E além disso, libertou o carcereiro que estava lá de fora, que levou a salvação para a sua família. Então eu quero que você entenda o sentido do louvor. O sentido de você ter um compromisso, de você louvar a Deus. Quando eu digo louvar a Deus, não é somente na igreja, não é só você que louva na igreja, de repente você não está louvando, não. É você louvar na sua casa. O que é louvar a Deus? É necessariamente uma canção? Não. Louvar a Deus são as suas atitudes também. Através de um testemunho da sua vida, né? Aquilo que não exalta você, mas exalta o que Deus fez na tua vida, o que Deus é na sua vida. Então isso eu quero trazer para você nesse vídeo. Que você venha louvar realmente com sinceridade. Que você venha realmente louvar no sentido literal da palavra. Que você venha sempre trazer a imagem de Deus
nas coisas que você faz na sua vida, porque você não louva através necessariamente de cântico, você louva através da sua vida, através do testemunho da sua vida, que você realmente venha entender o sentido de louvar a Deus, assim como Paulo e Silas fez, assim como esse carcereiro entendeu, assim como aquelas pessoas que estavam presas no cárcere eles entenderam, e assim como tem vários exemplos na Bíblia aqui, o real sentido do louvor, a libertação que o louvor traz quando nós entoamos e entendemos aquilo que nós estamos fazendo. Que você venha ser abençoado através dessa breve palavra, dessa simples palavra, né? E não deixe de deixar o seu like. E não deixe... E não se esqueça de deixar o seu like, de deixar a sua curtida, de compartilhar, de deixar o seu comentário e de você acompanhar o estudo do pregador, né, que eu vou deixar aqui no card aqui, né, que está começando um estudo sobre Gênesis, né, um estudo profundo sobre a história de Gênesis, sobre a origem da criação. É um estudo bastante interessante que vale a pena você assistir, eu vou deixar aqui no card aqui. E que você seja abençoado nessa breve palavra, que Deus fale com você através dos vídeos, não somente desse vídeo, mas no vídeo do pregador, no vídeo da pregadora, e que você continue ativando o sininho para você acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse início de semana que vai começar, e que você fique bem, e que você fique na paz. Valeu!